que vai falar muito forte comigo, com você, com todos nós, porque fala diretamente de pai, de mãe, de filho, de quem é adotado, de quem é criado por alguém. A verdade é que nós vamos começar a falar sobre família. A gente tem se preocupado muito com aquilo que nós temos visto, ouvido, e mais do que isso, a gente tem recebido também no gabinete. Isso preocupa muito a gente, porque nós estamos num momento em que nós precisamos fazer o que a Bíblia manda. A Bíblia manda a gente vigiar e orar. Ela não manda orar e vigiar, ela manda primeiro vigiar, depois orar. E eu acho que está faltando um pouco de vigilância no nosso meio. E é sobre isso que nós vamos tratar. Mas antes de nós falarmos, deixa eu apresentar aqui para vocês uma pessoa que é a primeira vez que ele vem na igreja, que é o Braio. Cadê o Braio? Cadê o Braio? Está aí? Tá lá, pensei que estava. Está lá o Braio, coisa linda. O Braio, que é filho do Marcelo, da Aline, e é o novo integrante da família, né? Primeira vez que ele veio no culto hoje. Que bom, Aline. A Aline agora já está com 3, né, Aline? Que bênção de Deus. E a avó está ali, dando risada à toa. Uma bênção de Deus. Irmãos, aplaudam ao Senhor Jesus pela vida do Braio, da Aline, do Marcelo. Nós amamos vocês, gente. Amamos vocês. Família que nós amamos e muito mesmo. Deus seja louvado. Eu quero orar com você agora e você peça a Deus, para Deus ter misericórdia de mim, para que aquilo que está no meu coração, em cima dessa palavra, eu possa transmitir aos senhores. Deus e Pai, eu quero te agradecer a Deus, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eu quero te agradecer a Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso, Senhor, para com esta igreja. Quero te agradecer a Deus, porque o Senhor, mais uma vez, Senhor, estará falando ao nosso meio, Senhor. Tenha misericórdia de mim e que eu possa transmitir a Tua palavra como ela é, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Tome assento. Tivemos ontem, na realidade, desde quinta-feira, nós tivemos lá na cidade de Descalvado, ceiando com os irmãos, com todas as igrejas ali. Na sexta-feira foi em Brotas e ontem foi aqui. Foi uma bênção muito grande. Deus falou de uma forma muito interessante. Falava para o Nivaldo hoje, fui lá comprar comida e falando para ele que eu recebi muitos WhatsApp falando do que Deus fez aqui ontem. Eu fiquei muito feliz no sentido da palavra, tá? Não foi da política, não, da palavra. E foi uma bênção de Deus. E eu fico muito feliz com Deus, quando Deus trabalha da forma que Ele trabalhou. Amados, no texto que foi lido hoje, é Deuteronômio capítulo 6, ok? Deuteronômio, ele praticamente é um livro que ele é repetição, né, do que Moisés já tinha instruído o povo. Eu quero que você hoje se situe dentro da realidade que esse povo estava vivendo, apesar de fazer aí quase 4.000, quase 5.000 anos. E você vai entender que a realidade desse texto do capítulo 6 de Deuteronômio tem muito a ver com os dias de hoje. Uma vez eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, numa igreja que eu dirigi em São Paulo, quando eu ministrei em cima desse texto, no final do texto o irmão falou assim: pastor, tudo isso aí que o senhor pregou não é para nós não. Isso aí é para aquele povo que saiu do Egito, né? Eu falei: irmão, a Bíblia, ela é de Gênesis e Apocalipse para a igreja de hoje. Ela não isso aqui, não. Existe profecias específicas? Lógico que existe. Né? Existe sim, profecias específicas. Mas o texto de Deuteronômio capítulo 6, ele vai falar sobre algo que é o que move o mundo, que é as famílias. Não é? Não pensem, senhores, que o que move o mundo é só a economia. Sim, a economia move o mundo. Mas se não existisse as famílias, não tinha economia. Então as famílias, elas movimentam o mundo. E hoje eu quero falar sobre pastoreio da família. E quando a gente fala em pastoreio, a gente olha para o pastor Eli, olha para os pastores que aqui estão, olha para o pastor Ismael. Não, o pastor é com ele. Ele que é o pastor. Não, todos nós, sem nenhuma exceção, se você tem família, independente de você ser casado ou não, se você tem pai e mãe, você precisa cuidar dessa questão muito séria que é o pastoreio. Então veja só, quando Moisés escreve, ele repete aqui em Deuteronômio o que ele havia falado já nos livros anteriores, como Números, Levítico. Ele vai
dizer algo para um grupo de pessoas que na verdade eram teimosas. Ele vai falar para um grupo de pessoas que eram egoístas. Ele vai falar para um grupo de pessoas que de verdade eram rebeldes. E além de ser rebelde, eles se esqueciam do que Deus falava lá atrás. E não tem coisa pior do que você se esquecer do que Deus tem falado com você. Irmão, nós precisamos guardar no coração. A Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, a sua prima, né, que foi a mãe de João Batista, quando elas recebem o comunicado de que elas teriam filho, um seria assim, o outro seria assado, elas guardavam no coração aquilo que o anjo falou. Então, quando Deus fala, nós não podemos permitir que entre por aqui e saia por aqui. Não, nós precisamos entrar por aqui, ir para o coração e nós guardarmos aquilo que Deus tem nos falado. E a grande preocupação de Moisés é que este povo, eles eram isso. Eles eram teimosos ao extremo. Eles eram egoístas, eles eram rebeldes e se esqueciam daquilo que Deus estava falando. Aí, eu faço uma interrogação para você. Será que é muito diferente dos dias de hoje? Será? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Na verdade, todos nós, sem nenhuma exceção, queremos famílias fortes. Nós queremos família que seja saudável. Tá? Mas não existe esta possibilidade se Jesus não estiver no centro da família. Não tem como. Não adianta, você pode criar seu filho nas melhores escolas, você pode dar educação a ele, mas vai ficar faltando algo. E este algo que se chama Jesus. Jesus. É aquilo que eu tenho dito muitas vezes aqui, não é? Olha, meu filho, a minha filha, eles hoje se formaram. Olha, fala inglês, fala alemão, fala japonês, meu filho, que maravilha! Meu filho é doutor, meu filho é isso, que legal. E ele serve a Deus aonde? Então, pastor, não está. Irmão, perdeu. Perdeu. A coisa está feia. Por quê? Não tem como. Não tem como. Daqui não se leva nada. Eu falei na mensagem que eu preguei lá em Descalvado, sobre 3 pedidos que o grande conquistador grego, ele fez antes de morrer. Né? Ele fez 3 pedidos antes dele morrer. Ele falou, quando vocês me colocarem no caixão, como era o nome dele mesmo? Alexandre o Grande, isso, obrigado. Alexandre o Grande, ele falou, olha, quando eu morrer, eu quero que todos os médicos que me atenderem antes de eu morrer esteja atrás do caixão. Ou digo, do lado do caixão. Ao lado do caixão. Eu quero que os meus braços estejam para fora do caixão. E eu quero que tudo que eu conquistei, ou seja, porque ele conquistou o mundo, né? Se vocês não sabem, Alexandre o Grande conquistou o mundo naquela época. Tudo que eu conquistei, vocês amarram atrás do caixão, e o carro que for me levando, vem arrastando tudo. Ouro, prata, tudo. E assim foi feito. Pedido doido, né? Por quê? Primeiro, por que ele queria os médicos do lado do caixão? Para mostrar ao mundo que não tem médico que consegue dar vida para ninguém. Só Deus consegue dar vida ao homem. É isso que ele queria dizer. Por que os braços para fora do caixão? Para mostrar para o mundo que daqui se não leva nada. Ó, mão vazia. Não leva nada. Não leva nada. E por que toda a riqueza lá atrás pendurada? Para mostrar que você pode ter o que você quiser aqui, você não vai levar quando você morrer. Você está entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante estudar, é importante ter, é importante comprar, mas importante é você ter família no centro da sua casa. O importante é você ter Jesus. É Jesus no centro da sua casa. É você ter esse entendimento. Então lá, no capítulo 24, 15 de Josué, ele fala assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além de Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo.
Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A restauração da família se inicia com uma escolha. Essa escolha só tem uma. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não importa se você tem 10 filhos. Não importa se você tem 5. Não importa se você tem 1. Não importa se você não tem nenhum. Se você tem uma família, se você constituiu, se você é casado e tem uma família, você precisa entender que esse texto precisa ser, de verdade, unanimidade dentro da sua casa. Unanimidade? Eu e minha mulher, unanimidade entre os dois. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existem alguns elementos essenciais para que isto ocorra. E nós não estamos acostumados a isto. Vamos ser sinceros entre nós. Nós não estamos muito acostumados a isto, não é? E o primeiro grande elemento essencial para que exista o pastoreio entre pai e mãe, filho e pai, mãe. Primeira coisa, servir a Deus. Servir a Deus. O texto que nós lemos no versículo 2 é claro. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Depois lá no versículo 13, ele fala, o Senhor teu Deus, você deve temer, e deve servir a Ele, e pelo seu nome, somente o nome dele você deve jurar, somente a Deus. Agora veja só, e ele fala ainda no 14, não seguirá outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Quando a gente começa a falar sobre isso, por isso que há anos atrás o rapaz falou, esse texto aí não é para nós, não, isso é para judeu. Nós não temos deuses nenhum. Eu vou mostrar daqui a pouco os deuses que muitas vezes nós estamos servindo. Então veja só, quais são esses deuses em que o texto aqui, do versículo 14 fala, não seguirá outros deuses. Não, pastor, na minha casa não tem mais escultura. Não, não tem, de jeito nenhum. Imagina, é só o Senhor, é mesmo? Eu vou te provar que não. Sabe quais são os deuses que estão dominando as nossas casas no dia de hoje? Irmão, eu estou colocando no plural aqui, tá? Não estou apontando o dedo para você, não estou dizendo as nossas casas. Dinheiro. Opa, dinheiro é coisa boa. Dizem que é. Eu não tenho, mas dizem que é coisa boa. Tá? Séries, filme. Que mais? Redes sociais. É isto que hoje são os deuses que têm tomado o lugar do Deus ao qual nós servimos. Isso tem tomado de uma forma tão tremenda, tá? Esses são os deuses que estão hoje, de verdade, irmãos, estão hoje dominando o mundo. Por que é simples você dizer isto? Pastor, eu trabalho, eu tenho uma vida doida, eu quero chegar na minha casa, eu quero tomar meu banho, eu quero fazer minha refeição, depois sentar lá no meu sofá, numa TV e ver um filminho. Poxa vida, pastor, será que eu não tenho direito? Claro que você tem. Quem te falou para você que você não tem? Eu não estou dizendo aqui que você não deve fazer isso. Não, mas tem uma coisa, a pergunta que vale $1 milhão. Quanto tempo você dá para o Senhor? Pode assistir a série, pode ver Netflix, pode ver não sei o quê? Pode, lógico que pode. Pode ver o Corinthians? Pode, não tem problema não. Mas quanto tempo você se dedica para o Senhor? Quando eu digo dedica ao Senhor, nós estamos lendo a Bíblia agora, né? Já estamos bem adiantados, já estamos quase terminando. Você está lendo a Bíblia? Você responde para você, não adianta você falar para mim, responde para você e Deus. Você tem se preocupado em ter um momento de oração? Você faz jejum? Responda você. Você está entendendo? Porque que de verdade são deuses que têm tomado conta das nossas famílias. Agora veja só. Um dos elementos essenciais para o pastoreio da família é servir a Deus. E isto é servir a Deus. Servir a Deus é você motivar as pessoas que estão dentro da sua casa a servir a Deus.
E essa motivação, ela vem de diversas formas e maneiras, vamos falar sobre isso nessa noite. Um outro elemento essencial para o pastoreio é relembrar. Relembrar. O texto, no versículo 1, ele fala assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que se cumprisse na terra que passas para a possuir. Então, o que Deus está querendo de mim e de você é que nós lembremos daquilo que o Senhor tem falado no nosso meio. Quando Moisés escreve Deuteronômio, ele faz com o intuito de relembrar o que já havia escrito lá em Levítico. Ele está lembrando o povo. O povo se esqueceu. O povo agora, entrou na terra e aquela coisa toda, opa, negócio que é coisa boa mesmo. Irmão, vida boa dizem que é boa. Dizem que vida boa é a melhor coisa do mundo. Agora, é pecado, pastor, ter vida boa? De jeito nenhum. Eu queria ter, mas não tenho não, tá? Agora vem cá. A vida boa hoje, nós podemos considerar a vida boa o quê? Você ter uma casa, um carrinho, você ter um dinheirinho para você pegar a sua patroa, Antigamente falava patroa, Lembra disso? Hoje você não fala mais patroa não, hoje é esposa, Você pega lá a sua patroa e você vai lá e janta com ela. Vai lá e come esfirra, porque o dinheiro está curto. Isso é bacana, irmão. Isso é legal demais. Mas essa é uma vida boa, sabia disso? É uma vida boa. Por quê? Porque existe hoje milhões e milhões de casais e crianças que não têm o que comer quando levanta. Existe hoje milhões e milhões, e você pode entrar aí, existem alguns sites muito importantes que fazem um trabalho fantástico para o lado da Ásia, da África, e você vê aquilo, você fica aterrorizado. Então, se você levanta pela manhã, toma café, se você, quando chega ali para as 11 horas, dá uma fominha, você vai lá e pega uma maçã, lá onde está as maçãs e as frutas. E depois, quando dá meio-dia e meia, 1 hora, você almoça. Quando dá 3 horas da tarde, você come um pãozinho com manteiga e um cafezinho, e à noite você janta, você tem vida boa. Sabia disso? Sua vida é vida de rico. É vida de quem vive numa tremenda de uma boa. Porque existem milhões e milhões de pessoas que hoje não conseguem fazer isto. Agora, o que está acontecendo com essa vida boa? Essa vida boa tem deixado nós esquecer daquilo que Deus nos deu. Nós nos esquecemos daquilo que Deus pediu que nós fizéssemos, aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, aquilo que os discípulos, quando eles se tornam apóstolos, e o grande apóstolo Paulo foi o grande apóstolo dos gentios, e foi o homem que evangelizou toda a Europa, foi o homem que escreveu as cartas. Ele sempre bateu numa tecla, é a tecla da obediência, é a tecla da fidelidade, é a tecla de que eu e você precisamos estar olhando sempre para o alto, independente da vida boa que Deus me deu. Eu preciso dizer: Senhor, eu te agradeço todo dia e não esqueço de nenhum dos seus preceitos. Nós estamos esquecendo. A gente hoje busca ajuda em tanta coisa, Tem gente que não sai de terapia. Eu vou buscar ajuda no meu psicólogo. E não é pecado no psicólogo não, irmão. Pelo amor de Deus, tá? Não é não. Minha mulher está fazendo psicologia, o Benhur é formado em psicologia. Não é pecado você ir no psicólogo. Mas tem gente que não sai de lá. Sabe por quê? Foi o que eu preguei ontem. Eu preguei aqui ontem. Quando Davi, ele vê a situação do povo com medo daquele gigante, ele começa a falar com Saul com tanta propriedade de que ele ia para cima, que ele ia vencer, que Deus ia dar ele nas mãos dele, mas ele fala aquilo com tanta certeza, não é? Com tanta certeza, com tanta convicção, que Saul falou: você está maluco, você é uma criança? Não, eu vou para cima dele. Deixa eu ver uma coisa, do jeito que eu fiz com o urso, com o leão, eu vou fazer com ele. Ele fez. Por que que ele fez? Porque ele, quando recebe do profeta Samuel o azeite sobre a sua cabeça, eu tenho certeza absoluta, eu não estava lá, mas o azeite veio, e a Bíblia diz que o Espírito Santo não se apartou mais dele. Mas não foi só isso, eu tenho certeza que Samuel deve ter cochichado alguma coisa no ouvido dele.
Meu filho, ó, agora você é diferente. Mas ó, segue a linha, segue o caminho, porque Deus vai ser com você e você vai ser grande. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se você tiver uma família abençoada, você vai ser grande também. Não é porque o pastor está falando, porque a própria Bíblia diz isto. Nós precisamos relembrar o que Deus espera de nós e da nossa família. Deus espera, lógico que Ele espera. Ô irmão, você acha que Deus não espera nada de você? Primeiro Ele manda fazer discípulo. Quem vai fazer discípulo? Eu. Ué, então é Deus que está mandando. Deus manda que eu cuide das coisas dEle aqui na terra. E eu pergunto, você está cuidando? Se você não estiver cuidando, você não está, de verdade, fazendo aquilo que Deus espera de você. E isso é família. E isso é família. Eu já contei aqui 10 milhões de vezes. 10 milhões de vezes. Eu falei, vou falar 10 milhões mais uma. Quando eu e minha esposa ficamos responsáveis por 6 sobrinhos. 6. Eu já tinha 2. A Mariana não tinha nascido ainda. E nós ficamos responsáveis por 6 sobrinhos. 3 casais separados. E agora? Não eram meus filhos. Eram sobrinhos da minha esposa. Eu era o pastor da igreja. Mas eu levei para a igreja. Eu ia eles dormiam na minha casa. E 6 horas da manhã, a minha esposa colocava uma música, acordava todo mundo. Eu ia dar banho nas crianças, ela ia fazer café, tomava café e não perdia uma escola dominical. Uma escola bíblica dominical. Todo domingo nós estávamos lá. Sabe por quê? Não eram meus filhos, mas eu era o pastor da igreja. Eu tinha que pastorear aquelas crianças. Eram famílias destruídas, famílias separadas. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou falando de 6 sobrinhos que não eram meus filhos. Agora imagina meus filhos, imagina os seus filhos, imagine os seus netos. Em nome de Jesus, pense nisto. Se você hoje está pensando nos seus filhos, deles serem bênção, precisa começar por você, cabeça que é o pai, você que é a mãe, você que é o irmão mais velho. Incentive os seus irmãos, para que Deus de verdade possa abençoar a sua casa, e você olhar para trás e falar, valeu a pena. Valeu a pena, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu posso falar isso. Eu posso glorificar a Deus por isto. Eu posso. Deus teve misericórdia da minha vida, da minha esposa. Os meus filhos servem a Deus. Meus filhos estão servindo ao Senhor. Mas está aqui a Mariana, pergunta para ela. Pergunta para o Mateus, para o Benhur. Nunca teve moleza. Não, para a igreja, meu filho. Vamos para a igreja. Depois casar é problema seu com o seu marido, é problema seu com a sua mulher. Mas enquanto estiver aqui debaixo, e glorificado seja o nome do Senhor. Eu posso glorificar a Deus. Por quê? Porque eu nunca me esqueci daquilo que Deus me fez lembrar. Agora veja só, o texto fala no versículo 3 e o 6 que eu preciso ter decisões na vida. Olha só o que fala o 3. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. O que é isto? Olha o 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tem que estar. Se não tiver, você perdeu, irmão. Perdeu feio. Mas se você entender o que o texto fala, tá? O texto aqui, o versículo 6, ele fala, o versículo 3, ele fala uma coisa super importante. E que os teus dias sejam prolongados. Tem alguém com vontade de morrer aqui? Levante a mão, por favor. Se você está com vontade de morrer, tem alguém? Não tem ninguém? Sabe por quê? Porque independente das dificuldades, as lutas, a vida é boa. Se você é jovem, você pensa em se casar e ter uma família um dia. Se você casou, você pensa um dia ter filhos e constituir uma família. Se você
criou seus filhos como eu, você espera que os seus filhos te dê filhos. Não é assim? Essa é a realidade da vida. Agora, para isso, eu preciso viver. Eu não posso morrer. Se eu morrer, eu não vou ver. E qual o segredo de viver bem? Obedecer a palavra de Deus. Só isso. É só obedecer. E você vai ver os filhos dos seus filhos. E você vai ter a alegria que eu tenho. Que os avós que aqui estão também têm. De saber que vai ser avô mais uma vez. Você, bisavô. Isso é alegria da vida. A vida tem muita coisa ruim. Mas família é a coisa mais importante que Deus nos deu. E nós precisamos ter esse entendimento. Irmãos, quantos pais perdem seus filhos ainda jovens para as drogas, para o crime. Que alegria que tem um homem desse. Que alegria que tem uma família que perde seus filhos cedo. Não é? Eu já falei aqui, naquele filme Troia, tem uma cena que toda vez que eu vejo aquilo eu choro. Quando o filho do rei é morto, e ele vai buscar o seu filho dentro da cabana do grande Aquiles. E ele fala para Aquiles, todo pai está preparado para ser enterrado pelo filho. Mas nenhum pai está preparado para enterrar o filho. Entendeu? A alegria da família é você ver os seus filhos crescer, seus filhos ter uma profissão, seus filhos casarem, seus filhos dar netos. É a alegria da vida. Agora, para isto, o texto aqui está bem claro. Ouve, pois, Israel, é isso mesmo, 3. Ouve, pois, Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel. Então, veja só, atenta para você cumprir, para que você seja bem sucedido e você possa se multiplicar, você possa ver a descendência, você possa deixar um legado e dizer, criei meus filhos, estou vendo meus netos, eu tenho certeza que o dia que eu descer para a sepultura, eu vou ter ao meu redor os meus filhos, meus netos, aqueles que eu amei e que me amavam. Obedeça, Israel. Tá? A palavra mais usada no texto é se você obedecer, não tem outra palavra, se você obedecer, tá? Agora veja só, nós como família, precisamos fazer uma escolha. Não, pastor, já fiz, pastor, estou de boa, já aceitei Jesus, desci as águas, até falo língua estranha, até parece que língua estranha leva alguém a algum lugar, tá? Pastor, sou profeta, legal. Profeta. Eu conheço um monte de profeta que está com a cabeça toda desculhambada. Profeta? É isso, irmão. Que escolha. Você hoje vai servir os deuses desse mundo? E esses deuses desse mundo fazem com que você apenas passe por essa vida. Como é que é isto? Os prazeres da vida, eles vão dar prazer por um tempo. Hoje morreu um grande homem no Brasil, que foi Éder Joffre. Foi campeão de boxe. Eu sei porque, quando eu lutava boxe, ele era o referencial. Eu era criança. E ele era um referencial, um homem boníssimo, um homem muito bom. Da vida dele, quem sabe é Deus. Mas passou a vida. Como vai passar a minha, como vai passar a sua? Vai passar. Eu vejo hoje a Mariana e falo, caramba, olha só a Mariana. Casou. Virou mulher. Puxa vida, mas até ontem era bebezinha. Eu não vou esquecer nunca o dia que eu fui no hospital para vê-la. Ela nasceu às 14 e pouco, eu cheguei 8 horas da noite só, trabalhando. E o médico doido para pegar meu dinheiro, porque faz cesárea, né? Ele foi lá no lugar onde ficam os pais desesperados,
10 vezes me procurar, e eu não chegava. Cheguei 8 horas da noite. E quando eu peguei a Mariana assim, falei, puxa, Deus cumpriu o desejo do coração da mãe e o meu. Nós tínhamos 2 filhos. E Elaine falou assim para o médico que fez o pré-natal dela, doutor, eu vou vir aqui com meu marido, eu vou vir aqui com meu filho, eu vou vir aqui com minha mãe, eu vou vir com minhas irmãs, mas o senhor não vai falar para ninguém qual é o sexo da criança, tá bom? Opa, dona Elaine, sem problema. E não ninguém, só quem sabia era o médico. E quando eu entro no hospital, o médico foi lá, dei a graninha para ele, paguei ele e tal, agora vamos lá ver o bebê, vamos lá. Estava no bercinho, eu falei, posso pegar? Lógico, peguei, fiquei olhando, puxa, coisa linda, né? E a danadinha era bonitinha, viu, irmão? Pensa na menininha bonitinha. Bonita, eu comecei a me alegrar, fiquei emocionado, porque a gente queria menina mesmo. Não é pecado você desejar o sexo, não. Tinha 2 meninos. Eu falei, poxa, uma menina agora viria, né, para coroar, e veio. Então aquilo me alegrou. E hoje está casada, hoje é uma mulher. Você fala, mas a vida passa rápida. Mas a vida passa rápida, mas meu coração se alegra. Porque eu vejo meus filhos servindo a Deus. Eu vejo a Belinha cantando os hinos da igreja. Eu vejo o meu filho tão distante, ministrando louvor. Aquilo alegra o coração da gente. Eu vejo o Mateus cuidando de uma área tão difícil nessa cidade. Ele cuida do que a gente pode dizer difícil, mas Deus está usando. Então essas coisas, a vida passa, mas ela passa diferente daquele que passa sem adorar a Deus. Você entende isto? Quantas pessoas vivem a vida de forma dissoluta, sem ter o prazer que eu e que você tem. Mas para isso, igreja, eu preciso fazer uma escolha. A escolha que Josué fez. Servir ao único Deus que te ama, que te criou, que tem planos de bem para você. E Ele quer que você viva muitos e muitos anos para você ver aquilo que Ele tem para você. Agora eu preciso fazer uma escolha. Irmãos, o Deus que eu sirvo, que você serve, graças a Deus, Ele é um Deus de segunda chance. Sabia disso? Sério. Como Deus é maravilhoso. Ele sempre nos dá a oportunidade. Ele não é aquele Deus, né, que fala, você não quis, problema seu, você está morto. Não. Nunca é tarde para você voltar e falar, puxa vida, deixa eu arrumar isso aqui, eu preciso viver bem, eu preciso crescer profissionalmente, eu preciso crescer espiritualmente, eu quero ver a minha descendência, eu quero deixar um legado. Irmão, para isto, faça como Josué. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Agora veja só, família, ela é algo que vai acontecer a longo prazo. Ninguém casa e tem filho amanhã. Ninguém constitui família e amanhã já tem neto. Não, é todo um processo. No versículo 2, fala assim, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho, né? Teu filho, teu filho, todos os dias da tua vida, para que seja prolongado os seus dias. Muito bem. O que acontece aqui? Quando você entende isto, você não quer nada para ontem. Nós vivemos no mundo do tudo para ontem, vocês sabem disso. Hoje, o mundo é tudo, sabe? Mas a família não é assim. Não, a família não é dessa forma. Tá? A decisão que tomamos de ser uma família que serve a Deus e vive conforme sua vontade e mandamento, ela vai exercer, presta atenção nisto, ela vai exercer influência sobre as múltiplas gerações que virão partindo de você. A sua decisão, ela vai fazer com que a sua descendência seja bênção. E que você seja sempre lembrado, independente de quanto tempo você já morreu. Você vai ser sempre lembrado, porque você deixou um legado.
E legado ninguém consegue quebrar, ninguém consegue tirar. Porque é algo que você deixou que vai refletir diretamente na sua família do futuro. Eu sei disso. Minha avó, meu avô por parte da minha mãe, não conheci por parte do meu pai. Não os conheci, mas da minha mãe eu conheci. Minha avó, mineira lá do norte de Minas, aquelas mineiras ignorantes, irmão. Pensa na mulher ignorante. Minha avó. Minha avó não era fácil, não. Mas tinha uma coisa, hein? Ela sabia criar filho. Ela sabia criar filho. Ela era aquelas mulheres que só Deus para ter misericórdia. Mas, ensinava, hein? E ia tudo para a igreja. Eu passava minhas férias lá na casa da avó. Todo ano. Eu já na escola, quando eu entrei na escola, eu ia para lá nas férias. Mas, a vovó não era fácil, não. E meu avô, eu lembro dele, me botando sentar assim do lado dele e ele tocando sanfona, cantando os hinos, tocando sanfona, para mim ver. Essas coisas ficam marcado. Fica marcado. Por quê? Porque tanto a minha avó como o meu avô serviam a Deus. Eu me lembro, meu avô faleceu, ele teve 2 derrames. O primeiro derrame, ele foi para a cama e ficou praticamente paralítico. E eu, nesse tempo, eu já era presbítero da igreja, quando isso ocorreu. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui visitá-lo, ele falava, né, ele falou assim para mim, meu neto, eu estava te esperando. Eu estava, nesse tempo já era casado, e esperando para quê, vovô? Eu quero que você ore por mim. Você vai fazer a última oração da minha vida. Irmão, nunca vou esquecer disso. Eu ajoelhei ali na cama, meu avô, no quarto dele, eu ajoelhei, orei pelo meu avô. Passou 3 dias, ele teve o segundo derrame e Jesus o tomou. Mas são coisas que você não vai esquecer nunca. Não dá para esquecer isso. Agora, por quê? Meu avô deixou um legado. Para quê? Tenha vida longa. Não é o que desejamos para nós, nossos filhos, nossos netos? Deus também deseja isso para mim e para você. Ele quer que você viva muito. Mas para viver muito, você precisa, primeiro, obedecer pai e mãe. Porque o texto é claro. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você entendeu? Eu vou repetir. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias que o Senhor teu Deus te dá. Quando você honra pai e mãe, você vai viver muitos e muitos anos. Se você é filho aqui e não honra pai e mãe, cuidado. Qualquer hora dessa, Deus puxa a tua ceinha, tá? Se você não honra pai e mãe. Mas quando você honra pai e mãe, o texto é claro. Você vai viver muito. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora, o nosso inimigo, ele tem estratégias, tá? E a maior estratégia do inimigo hoje, e você sabe disso, é a família. O que nós estamos vendo hoje? Hoje, nós estamos vendo o que a gente nunca imaginou que nós íamos ver. Hoje casa homem com homem, mulher com mulher. Hoje, sabe, e a Constituição deixa, a lei deixa, está tudo certo, vamos embora. É difícil você enxergar isto. Eu tenho dificuldade. Tenho que aceitar, mas é difícil, não é? Eu fui levar minha esposa para fazer a unha e parei em frente a uma praça e quando eu olhei assim no banco, tinha 2 homens se beijando. Aquilo para mim foi tão difícil, irmão. Foi luta para mim ver aquilo. Ah, pastor, irmão, eu não estou aqui condenando, só estou falando que para mim é difícil. Não sei para você, para mim é uma luta. A luta é ver esse tipo de coisa. Mas o que é isso? É o que o diabo está fazendo. Hoje, o diabo trabalha com aquilo. Quem falou que é pecado? Quem disse que é pecado? Você não conhece a história de Davi e Jonatas? Conheço. Então, os caras eram namorados. Já escutou isso ali? Já, né? Então, isso está na Bíblia. Irmão,
Romanos é extremamente claro quanto a isso. É só você ler lá, tá bom? Lê lá e depois você me fala. Então deixa eu te dizer uma coisa. A maior arma do diabo hoje é entrar dentro da tua casa e falar para tua filha que não tem problema nenhum ela casar com uma outra mulher. A maior arma hoje é falar para o teu filho que ele pode casar com um homem que está tudo certo. Essa é a grande arma. E quando você fala para o filho ou para a filha, você com certeza vai ter o filho revoltado, a filha revoltada, e vão sair de casa, com certeza. Porque não dá. Mas é a grande estratégia do inimigo. Ele ataca a família de todos os lados. Agora fala para mim, qual é o futuro dessa geração? Não, hoje, pastor, hoje você vai lá, né, no banco de sêmen, né? Você fecunda a moça, ela está casada com outro e tem filho, né? Eu tenho uma sobrinha que fez isso. Verdade. Faz mesmo. Irmãos, não é o pastor Ismael que está falando, tá? Pesquisa. Vai atrás. Não existe felicidade nesse povo. O que existe nesse povo é uma conveniência por um tempo. Mas felicidade não. Porque felicidade é o que Deus fez lá no Jardim do Éden. Homem e mulher. Essa é a verdadeira felicidade. A felicidade de Adão acordar e falar, puxa vida, coisa boa Deus me deu. Está entendendo? Aí sim, Deus ele fez o homem e a mulher. Se isso fosse correto, ele fazia 2 homens para ficar junto e ter filho. Ou 2 mulheres para ter filho. Mas ele fez homem e mulher. Então, a maior arma do inimigo hoje, tá? Ele está destruindo as famílias e automaticamente as gerações que virão. E hoje, nós vivemos numa cidade, que é uma cidade que tem as 2 grandes faculdades a nível Brasil, e é o que nós mais vemos. Porque hoje os próprios professores ensinam. É fácil falar, mas deixa eu dizer uma coisa. Quando você serve a Deus, quando você entende os estatutos e guarda os estatutos dele, você pode ter certeza, você encontrou e encontrará a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é quando você coloca Jesus no centro da sua família. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. O que mais que o texto fala? Olha o que o versículo 7 fala. Olha só que coisa interessante. Tu inculcarás a teus filhos, ou seja, vai colocar na cabeça deles. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. O 9. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, numa outra versão fala assim, converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes da porta de sua casa e dos seus portões. O quê? Escrever o quê? Falar o quê? Palavra de Deus. É a palavra de Deus. É isto que você precisa colocar na cabeça dos seus filhos. É isso que você precisa ensiná-los. É isso que você precisa mostrar a ele. E como é que você faz isso? Você tem que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Tá? Nós só conseguimos passar algo para alguém quando nós de verdade amamos. Não é assim? Não adianta você querer passar algo para alguém se você não ama aquilo que você está falando. Você não vai conseguir passar nunca. Você precisa falar a palavra e andar no caminho todo o tempo, não só dentro da igreja, mas na sua casa. Quando for passear, mostrar as maravilhas de Deus. Há uma pesquisa não feita no Brasil. 28 dos jovens da igreja conversam com a mãe sobre fé. E apenas 13% conversa com o pai. Como é que é? Os filhos conversam mais com a mãe do que com o pai. Por que nós estamos falando isso? Porque nós esquecemos que os pais, eles abdicaram da responsabilidade e passaram, sabe para quem? Para a igreja.
Quem tem que criar meu filho é a igreja. Igreja? Onde você aprendeu isso, irmão? A coisa que mais me entristece é quando eu tenho reunião com um grupo de adolescentes, com os líderes adolescentes, e eles falam assim para mim: então, pastor, os pais não correspondem, os pais não aparecem, os pais não estão nem aí. Eu fico pensando assim, mas não é possível, meu Deus do céu. Eu já contei aqui, irmãos, numa época muito difícil da minha vida, nós tínhamos um carro. Na época difícil tinha um carro já, né? E nós morávamos a 8 ou 10 quilômetros da igreja. Só que 8, 10 quilômetros em São Paulo é uma luta. Então de manhã tinha ensaio não sei do que o Benhur tinha que ir, eu levava. Aí à tarde tinha um ensaio não sei do que o Benhur tinha que ir, eu levava. E daí? E daí que eu queria ver meus filhos na igreja. Eu não tinha preocupação. Eu não tinha... Não, mas você não trabalha... Irmão, pensa num cara que trabalhou na vida, tá? Pensa, sou eu. Um dia eu peguei a minha esposa, botei ela no carro, esse tempo já estava com a vidinha melhorzinha, e falei, eu vou te mostrar o que eu andava a pé. E cheguei, falei, ó, eu descia do ônibus aqui. Alguém conhece o Jaguaré aqui? Alguém conhece? Pois é, não conhece, né? Conhece não, Antônio? Não conhece Jaguaré não, né? Jaguaré? Não conhece não, né? Conhece, né? Irmão, é só montanha. Um lugar muito populoso. E tem muita fábrica. E eu desci do ônibus e eu andava aqui, irmão, o dia todo. A pé. E tinha que ser de gravata, porque eu era vendedor, tinha que ir bem bonitinho. Quando chegava no final da tarde, eu estava simplesmente arrebentado. Gravata estava assim. Paletó, você não chegava nem perto dele, tanto suor. O rosto vermelho, que eu não passava nem um trem no rosto para não queimar, né? Passava nada, o rosto estava queimado. Quando eu andei de carro, fiz tudo aquilo e parei, minha esposa está aí, você pode perguntar para ela. Ela começou a chorar. Você fazia isso a pé, eu fazia a pé, meu Deus do céu. Sabe? Mas Deus me deu vitória. Deus me deu vitória. E eu nunca neguei de levar meus filhos para a igreja. Eu nunca deixei. Não, mas tem que ir para o ensaio, vamos para o ensaio. Que hora que é de manhã, e o outro é à tarde, o outro é meio-dia. Vamos aos 3, porque era tudo idade diferente. Foi assim mesmo, Mariana? Foi assim mesmo? Está entendendo? Agora, não, a igreja tem que cuidar. Quem te disse que a igreja tem que cuidar dos seus filhos? Quem tem que cuidar dos seus filhos é você, pai. É você, mãe. É você que tem que cuidar dos seus filhos. Não passa essa responsabilidade para ninguém. Se você quer ter uma vida boa não é grana no bolso não. Vida boa é você ver a sua descendência sendo bênção. É você ver seus filhos formados. É você ver seus filhos servindo a Deus. Isto que é vida boa. Adianta, eu tenho o carrão do ano. O banco está até, não quer nem que eu chegue perto lá, porque é muita grana. E os filhos? Estão tudo indo para o inferno. Vida boa? Que vida boa que é essa? Não é vida boa, gente. Vida boa é quando você diz como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Isto é vida boa, irmãos. Vida boa é isto. Tá bom? Ó, para fechar, nós precisamos persistir, bater sempre na mesma tecla, tá? O versículo 7 que nós lemos, tu vai colocar na cabeça dos teus filhos, é persistir, ensine com persistência seus filhos, precisamos agir com persistência. Satanás não deixará a nossa família em paz, porque decidimos seguir a Jesus, por conta disso, ele não vai deixar a sua família em paz. Tá? Agora é fácil, é só desistir. Quando você desiste, Satanás, ele é louquinho para colocar uma medalha no teu pescoço. Porque ele fala, eu venci, mas a medalha é tua. Porque você desistiu de cuidar, então quem vai cuidar agora sou eu. Não destrua a sua família. Por mais difícil que pareça, não desista. Igreja não pode ser a única fonte de aprendizado da palavra e da família. A função da igreja é ser parceira das famílias. Tá?
mas não pode substituir o pai e a mãe. Não, de forma nenhuma. Nada do que ela fizer, nem culto infantil, nem dia das crianças, vai substituir o que você faz dentro da sua casa, como pai e como mãe. Irmãos, nossa igreja, para a glória de Deus, é uma igreja que tem uma estrutura que poucas têm. Nós temos uma parceria grande com os pais, temos o Edificando, temos curso sobre família, pequenos grupos, aconselhamento. Sabe, nós temos cursos fantásticos para homem, para mulher, para quem vai casar, para quem é casado, para quem tem filho pequeno. A igreja que tem uma estrutura que poucas têm. Nós temos um grupo de surdos que é uma bênção. Agora, o papel de criar filho é pai e mãe. E você que é filho, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Baixa tua cabeça, nós vamos orar. Pai amado, Pai santo, eu quero te agradecer.